Caminhamos pela casa de Deus e junto com os sacerdotes em nosso último encontro. Hoje nossa caminhada será um pouco mais longa, mas veremos como Deus ilustrou, através do ritual do santuário, seu plano de resgate e como pisará a cabeça da serpente conforme prometeu aos nossos primeiros pais no Éden. Na palavra de Deus lemos assim: E Arão fez tudo exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés. Arão, o primeiro irmão de Moisés, foi o primeiro grande sumo sacerdote a oficiar o ritual do santuário. O próprio Deus entregou a Moisés o projeto para o santuário. Os lugares santos, feitos à mão, era uma representação do verdadeiro, cópia das coisas que estão nos céus. Não somente o santuário, mas o ministério dos sacerdotes era uma cópia e sombra daquele que está nos céus. No ministério diário, o pecador arrependido trazia a sua oferta e o animal era morto pelo seu próprio dono. Colocando a mão sobre a sua cabeça, confessava seus pecados, transferindo de maneira simbólica para a inocente vítima. Então o sacerdote levava o sangue do animal morto até o lugar santo e o aspergia diante do véu. Com essa cerimônia, o pecado era transferido simbolicamente para o santuário. Uma vez ao ano, no grande dia da expiação, o Yom Kippur, dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Ele levava 2 bodes para a porta do tabernáculo e lançava a sorte sobre eles, um para o Senhor e a outra sorte para Azazel, o bode emissário. Fica claro que estavam em oposição. Somente o bode para o Senhor fazia expiação pelo pecado. O outro, para Azazel, não derramava sangue e nem entrava no santuário. Os pecados perdoados do povo e retirados do santuário eram transferidos para o bode Azazel, simbolizando que o pecado será erradicado e colocado sobre o opositor de Deus no final. O bode sobre o qual caía a primeira sorte devia ser morto como oferta pelos pecados do povo. O sacerdote levava o sangue para dentro do véu e aspergia sobre o propiciatório. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Diz Levíticos 16:16, assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Qualquer que tenha sido seus pecados, fará o mesmo em favor da tenda do encontro. Dessa forma, eram satisfeitas as reivindicações da lei que exigia a vida do pecador. Então, em sua posição de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e, ao sair do santuário, levava com ele todo o peso da culpa de Israel. Colocava suas mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados. Quando o bode era enviado dali para o deserto, esses pecados eram considerados separados do povo para sempre. Essa cerimônia era realizada como uma cópia e sombra daquele que está nos céus. O santuário terrestre era uma ilustração para os nossos dias, do local em que as ofertas e sacrifícios são oferecidos. Esses 2 lugares santos eram cópias das coisas que estão nos céus. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus declara que o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias, quando completos, são cópias das coisas que estão nos céus. Depois da sua ascensão, nosso Salvador deveria iniciar sua obra como nosso sumo sacerdote. Hebreus 9:24 diz que Cristo não entrou em santuário feito por homens, que era uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. No grande dia do juízo final, os mortos serão julgados segundo o que estava registrado nos livros. Então os pecados de todos aqueles que se arrependeram serão eliminados dos livros do céu. Assim o santuário está livre ou purificado do registro dos pecados. Como Satanás é o único responsável por todos os pecados que causaram a morte do Filho de Deus, a justiça exige que ele sofra a punição final.
No serviço do tabernáculo, o povo era ensinado todos os dias a respeito das grandes verdades relacionadas à morte de Cristo e seu ministério no santuário celestial. Uma vez ao ano, a mente de todos era levada a contemplar os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, a purificação final do universo, tanto do pecado como de pecadores. Em nossa próxima caminhada, veremos o plano de resgate, o plano da salvação de Deus na morte de Moisés. Vamos juntos? Eu te mostro pelo caminho.